A live acabou caindo. Boa noite, a live acabou caindo. A live caiu, mas já estamos de volta. Vai enviando aí novamente para as pessoas. Vamos esperar as pessoas entrarem novamente na nossa live de hoje. Nossa live de hoje nós vamos falar sobre excessos. A primeira caiu, mas já voltamos aqui, né? Se vocês puderem enviar novamente para as pessoas. Não sei o que aconteceu, não sei porque caiu. Vamos chamar todo mundo novamente para a live. Vou enviar aqui para o pessoal novamente. Que caiu. O inimigo é sujo mesmo. Do nada, quando eu olhei, uai, caiu. Mas vamos lá então, né? Excessos. Hoje eu decidi falar sobre esse tema, sobre o tema excesso, porque nós vivemos em um mundo que a demanda é muito grande. Tudo a gente tem excesso, informação em excesso, a globalização em excesso, essa questão da gente ter na palma das mãos as informações faz com que a gente voe assim muito longe. Só que será que isso é prejudicial? Será que isso é bom? Será que a informação demais é legal? Será que não é? Será que as fake news da internet faz bem ou não faz, ou faz mal? Será que o excesso das coisas que a gente consome no nosso dia a dia faz bem? E aí eu escolhi aqui um texto na Bíblia também, né? Que está em Provérbios 25:16, que diz o seguinte: achaste mel? Come o que te basta, para que porventura não te fartes dele e o venhas a vomitar. Vou repetir o texto. Achaste mel? Come o que te basta, para que porventura não te fartes dele e o venhas a vomitar. Provérbios 25:16. Nesse texto a gente já tem a base de que as coisas em excesso nos faz mal. Com esse texto a gente já entende que as coisas que a gente consome demasiadamente nos faz mal. Não são coisas que a gente consegue controlar. Como diz aqui, come o que te basta, para que porventura não te fartes e venha vomitar. É engraçado o quanto que a gente se farta de algumas coisas, de algumas pessoas, de algumas piadas, de algumas coisas do dia a dia, e a gente vai guardando aquilo dentro da gente, e a gente não consegue, de fato, jogar fora, né? Vou fixar aqui o comentário da Bia, deixa eu ver se dá para fixar. Aí. Ela colocou aqui Provérbios 25:16. E aí, como eu estava falando, às vezes a gente se farta de tanta gente, de tanta coisa, e aí a gente precisa vomitar o que é ruim pra gente ficar bom novamente, né?
como as coisas em excesso nos faz mal. E hoje eu trouxe uma convidada muito especial para falar com a gente sobre excessos. E ela tá super empolgada. Bia, se você tiver aí, você pode me mandar aqui a solicitação que eu vou aceitar, tá bom? Nós vamos conversar, ter um bate-papo, né, sobre excessos. Compartilhar experiências, compartilhar vivências. Nossa live de hoje tem a participação da Bia. Eu tenho certeza que vai abençoar a vida de alguém aqui essa noite. Oi. Deixa eu subir mais um pouquinho pra cima aqui. Porque eu tô baixinha, né? Pra trás aqui pra poder me ver, né? Escuta-me bem, todos? Eu vou desligar aqui pra gente poder conversar. Aí. Tudo bem? Tudo ótimo, graças a Deus. Tava ansiosa pra vir pra cá hoje, né? 6 horas Super da tarde. empolgada. Já tô pronta. Meu nome é Pronto, vambora. Oi, galera, boa noite, né? Boa noite. Boa noite para todo mundo que está chegando. Para todo mundo que está chegando, hoje nós vamos falar sobre excesso nessa live, né, Bia? Vamos falar sobre excesso. O nosso texto base que eu tirei da Bíblia é Provérbios 25:16, em que diz o seguinte: achaste mel? Come o que te basta, para que porventura não te fartes dele, e o venhas a vomitar. Esse texto, Bia, quando eu li, eu achei ele muito enfático para o que eu queria dizer, para o que eu queria passar hoje. É muito engraçado como a gente se desgasta de algumas coisas por fazer em excesso, às vezes por estudar em excesso, às vezes por aguentar certos tipos de pessoas em excesso, às vezes por não nos olhar em primeiro lugar, a gente acaba por deixar com que as pessoas não nos respeitem como nós devemos ser respeitados, né? E aí esse texto, ele diz exatamente aquilo que eu imaginei para essa live. Tudo em excesso nos faz mal. O importante é ter equilíbrio, né, Bia? Exatamente. Como meu pai sempre me dizia, né? Ele não morreu, mas ele me dava muitos conselhos sábios, né? Eu acho que meu pai é uma pessoa muito sábia, né? Ele falava para mim o tempo todo: Bia, tudo em excesso se torna ruim. Se torna ruim. Por que se torna ruim? Por conta que, igual você falou, as pessoas, as situações, às vezes não é uma coisa que você quer estar ali, mas você tem aquela necessidade de estar ali por conta do seu propósito, por conta do que você quer almejar na sua vida. Então, eu sempre tive isso na minha cabeça, que tudo se torna ruim quando você tem muita coisa em excesso. Essa questão que você falou aí de... É porque, assim, tudo é flores, né, no começo. É o mel, é doce, né, tudo é, né, top. Aí quando você tá na carruagem do babado, né, tô falando bem no meu popular, assim, do jeito que eu falo, mas quando você tá ali no decorrer, quando você tá achando que tá ficando bom, aí vem alguma coisa e pá, despenca tudo. Aí você tem que ter o quê? Né, a informação de sabedoria, no caso. O que você vai fazer com aquele tipo de informação que você tem? Ser multifacetada, gente, não é legal não, tá? Vou mentir não. Se não avisaram isso pra vocês, ó, vocês estão no caminho errado. Se você não chegar essa informação pra vocês que ser multifacetada é legal. É legal por quando você se tem a tal da sabedoria, né? Eu ainda tô aprendendo, porque eu não sou perfeita ainda, mas eu chego lá. Eu acho que, na verdade, eu acredito que você ter várias habilidades te torna uma pessoa com grandes responsabilidades. Muito. Então, assim, quando a gente se olha no espelho, e eu falo isso porque eu me incluo, porque eu também faço muitas coisas ao mesmo tempo, e essas responsabilidades, elas nos traz
uma responsabilidade ímpar, que é talvez tentar agradar a todos, né? A gente, por mais que a gente fale assim, olha, eu não ligo porque as pessoas falam, a gente liga. A gente liga. Tem comentários que a gente escuta e passa por cima e segue a vida, e tem comentários que a gente engole seco, muitas das vezes, e tem aqueles comentários que nos faz mal. Então, assim, nós termos várias habilidades, vários dons para várias coisas, nos traz uma responsabilidade muito grande, o que gera, muitas das vezes, um acúmulo desgastante nas nossas costas, e o que as pessoas não entendem. O que as pessoas entendem é, por exemplo, no meu caso, é falar o seguinte, mas ele canta, ele apresenta, ele tem um podcast agora, ele dá aula, ele fez muitas coisas, estudou muitas coisas, ele é empreendedor, e acha que tudo isso não é um combo de responsabilidades, acha que tudo isso você acordou, é só tudo flores, como você falou, né? Tudo flores. E até que ponto que isso é flor e até que ponto isso vai se tornar espinhos na sua vida. No meu caso, por exemplo, em 2016, eu tive um estafe mental, porque eu estudava muito, eu fazia demais, não queria decepcionar as pessoas que estavam ao meu redor, as pessoas que acreditavam em mim, e aí quando foi me desgastando, eu fui cansando demais e tive um estafe mental, e aí fui na psicóloga, fui tentar entender esses processos na minha vida e consegui passar por cima, e hoje tô bem, tô zen, né? Mas também traz grandes responsabilidades você ter vários dons, várias habilidades. Como que foi isso para você na sua vida? Olha, Eric, chamar de Eric, né? Eu chamo de teacher. Então, eu tive muitos problemas com esse tal de relacionamento mental, né? Que é relacionamento com o seu autocuidado. Eu tive muito. Então, eu tive exponencialmente, né? Exponencialmente. É uma palavra difícil, né? Mas acúmulo de informação, né? Porque o excesso já estava me sufocando, assim, todos os meus tipos de sentimento. E quando a mente não funciona, nada aqui funciona. Não é só, eu te amo, eu te adoro. Não é. Não é. Você pode gostar das pessoas, mas as pessoas confundem muito esse tal de afetividade, eu vou te ajudar. Muitas vezes não entende que é um trabalho ali, né? Muitas vezes não entende. Aí você acaba sendo a chata, a ruim, a errada. Ainda tem isso, né? Saber lidar com as pessoas. O persuasão, né? Você tem que ser muito sábio em tudo que você vai fazer. Para quem você vai dar ali, né, o comprometimento, se esforçar para dar o melhor, porque eu sempre falo isso para todo mundo, não adianta você falar e não fazer acontecer. É seu nome que está ali, porque é dali que daquilo que você está fazendo as pessoas vão levar por aí, né? É o tal de divulgação de boca. Eu vou levar fulano porque ela é boa de trabalhar. Eu vou levar aquela pessoa ali de novo porque ela é solucionável. Ela estava lá e fez um negócio exatamente, até melhor, às vezes até melhor do que eu esperava. Então, essas coisas são muito sérias e eu penso assim que o excesso me sufocou demais por conta de informação, por conta que eu achava que eu tinha que realmente estar em todo lugar, Biatiu para todo mundo, né? Vamos ter Biatiu para todo mundo. Não que isso seja ruim, né? Igual você falou, ser multifacetada. Por esse lado de saber fazer 1000 coisas é muito bom. Mas saber fazer 1000 coisas ao mesmo tempo não é muito bom, não. Não é muito bom. Desgasta muito. Desgasta emocional, físico, e nada funciona. Aí você se sabota, aí você só quer chorar, né? Ao invés de você ter foco ali e falar, não, agora eu vou me organizar, vou sentar, vou fazer. Porque, querendo ou não, as pessoas dependem da gente, né? Digamos assim. Todo mundo depende de todo mundo, ninguém cresce só. Eu aprendi isso, que ninguém cresce só.
Em qual momento que você olhou para você assim e falou, olha, chega, assim, sabe? Sabe aquele momento que você olhou e falou assim, olha, eu não posso estar em todos os lugares ao mesmo tempo, eu preciso dar uma pausa e preciso escolher os lugares que eu vou e não por uma arrogância, mas por entender que o seu patrimônio é você mesmo, é o seu corpo, é o seu espírito, é a sua alma, é você entender que você é importante. Então, assim, você é importante onde você estiver, você é importante dentro da sua casa. Claro que é muito bom a gente estar no convívio social, como você falou aqui agora, da afetividade, né? Claro que é bom você estar num lugar, receber abraços, receber É bom ser holofote, querido, isso é é ótimo, é bom, muito bom as mas, pessoas mas gostarem de também até você. que ponto isso é bom, né? Até que ponto isso vai deixar de fazer quem você é para agradar as pessoas que esperam algo de você? Quando foi que você olhou para você e pensou assim, olha, agora basta, eu preciso me olhar em primeiro lugar? Quando eu comecei as pessoas têm que me escolher, e não eu tenho que escolher as pessoas. Entendeu? Eu comecei a entender isso, tipo, eu não tenho que estar em todo lugar, eu tenho que tentar o que eu consigo. Eu não posso ser a Mulher Maravilha, infelizmente, como eu gostaria de ser, né? Ser a herói do Brasil, do mundo, enfim, né? Eu quero ser famosa, mas eu tenho que. Se eu não tiver saúde, como é que eu vou chegar nos lugares? Não, não existe, isso não existe. Quando eu comecei a perceber que eu tava ficando doente mesmo por causa de internet, porque tem muitos outros jeitos de. Lógico que a internet é uma plataforma assim top para quem quer empreender, para quem Uhum. quer, né, trabalhar, enfim, não tiro o mérito da internet, até porque eu tô na internet, né? Mas, mas assim, eu comecei de boca em boca falando, olha, gente, eu vendo isso, eu faço isso, né? Coisa que era antigamente que as pessoas faziam. A tal da informação não Uhum. tinha na rede social. Você chegava e falava assim, olha, eu sei fazer isso. Aí o que você tem que fazer? Você tem que provar aquilo que você tá falando, né? Que as pessoas só acreditam vendo, né? Tipo, igual Uhum. São Tomé ali, né? Só acredita vendo. Então, eu acho que a autovalorização, né? Eu tive que me amar muito. Eu ainda não me amo muito, não, mas isso é outra coisa que também tô aprendendo. Eu falo tanto de amor próprio, mas eu também é como se eu estivesse me dando aula, sabe? Uhum. Por conta que eu aprendi que eu que tenho que ser escolhida. E não tenho que ficar indo atrás o tempo todo. Igual, Você né? aprendeu a se Aquele autovalorar, desespero. então. Lógico que a gente tem que ser esforçado para ir atrás do que você Uhum. quer, almejar dos seus sonhos e tudo mais. Aí tudo bem. Mas você se humilhar, igual eu já fiz muitas vezes, para estar num lugar, eu não vou mais, não vou mentir, não vou mais. Eu falo, ah, meu filho, agora Eu, eu ainda fico debochando de palhaçada, né? Ah, meu filho, tu quer me ter ali, ó. Tu que lute, agora faz o Pix, que senão eu não vou, não. Aí, não, dependendo é muito muito da engraçado. consideração da pessoa, aí eu falo, não, eu vou porque a gente é colega. Então, eu vou. Assim, eu não sei se isso acontece com você, né? Mas, por exemplo, antes de eu entrar aqui na internet, como eu já falei, eu falei aqui, falei no meu podcast também, eu comecei na internet em 2020, mostrando meu processo de emagrecimento e consegui ganhar seguidores, consegui ganhar algumas pessoas que me acompanham aqui, né? E no decorrer da vida, nesse ciclo da vida, a gente vai conhecendo pessoas. E essas pessoas, elas vão se agregando naquilo que a gente quer. Só que, antes de estar na internet, as pessoas não me viam com essa grandeza que me veem hoje. Quando eu falo disso, é justamente nessa sua fala, por exemplo, você se valorizou entendendo que as pessoas precisam entender que você é você e você pode escolher onde você vai. E que Sim, você não precisa se humilhar para estar nos lugares. Eu nunca me humilhei para estar em lugar nenhum, sempre fui tido como metido, sabe? Por quê? Porque eu sempre fui essa pessoa que, diferente de você, talvez, sempre tive amor próprio. De olhar para mim, eu sempre fui assim. De olhar para mim e falar assim: olha, eu sou autossuficiente, eu não preciso de ninguém para ser feliz, eu não preciso de ninguém para me amar, eu posso me amar sozinho, eu posso viver sozinho, eu não preciso de uma companheira ou de um companheiro, de amigo, né? De um companheiro, para poder caminhar junto, para poder conseguir chegar onde eu quero.
Só que hoje na internet, estando na internet com os seguidores que eu tenho, que nem são tantos assim, as pessoas que me viam antigamente me veem com outros olhos hoje. Talvez pelo sucesso, talvez por elas Ou por ter visto entenderem sua que agora evolução, sim. né? Porque às vezes elas entendem que agora sim eu consegui o sucesso porque as pessoas estão me seguindo. Talvez. Porque eu comecei, como eu falei, tem 3 anos, né, na internet. Eu tenho minhas empresas já há 6, eu dou aula há 9. Então, assim, você vai olhando o seu progresso e você vai vendo aquelas pessoas que hoje querem colar com você porque você é a Biachu, mas antes, quando você não era a Biachu da internet, as pessoas não queriam estar do lado. E aí você tem que se humilhar. Você repara isso na sua vida ou não? Ou você deixou as pessoas que não deram a mínima para você para trás e seguiu a vida? Ou você repara que essas pessoas, de certa forma, vão se achegando a você só pela quantidade de seguidores que você tem? Tá aí uma boa pergunta. Bom, tem muita gente que eu já deixei para trás porque não estava na minha linha do meu propósito. Já começa por aí, tá? Em vez de ajudar, tá era me atrapalhando. Acontece. Outro ponto. Eu sempre fui a de ser a chata, né? Você é omitida, eu sou a chata. Por causa dos meus excessos, né? Digamos assim. Ah, ela é exagerada, ah, ela quer ser a demais, né? A Xuxa, digamos assim, né? Hilariei. Então, muita gente até, tem gente até que fez favor pra mim, se afastou, olha que bênção. Não vou mentir. Tem gente que já fez até um favor, muitos favores pra mim, de se afastar. Não precisou nem eu falar, não, quero mais tu perto de mim, não. Porque se tá me fazendo mal, é porque não tem mais nada a ver. Entendeu? E também quando eu vejo que eu já tô fazendo mal pra alguém também, porque ainda tem isso, né? Você tem que perceber que você também pode estar fazendo mal pra alguém, né? E Eu acho que o aí, às excesso vezes, de pessoas, isso até atrapalha o crescimento da outra pessoa. De o você já se excesso, sentir como que está você falou, atrapalhando. o excesso de pessoas que não caminham com você no mesmo propósito faz com que você trave certas vezes. Como Sim. nas outras lives que eu fiz aqui, né, que você acompanhou, a gente vai entendendo o nosso propósito, a gente vai entendendo o que a gente quer para a nossa vida. Em 2023, eu comecei 2023 com um propósito, que é trazer Deus para as minhas lives, que é trazer pessoas para o meu Instagram e que é mostrar para essas pessoas que sempre tem um caminho diferente, né? Eu sou pedagogo, neuropsicopedagogo, e a gente vai entendendo como que cada pessoa ela aprende, como que cada pessoa vai lidando com as suas questões pessoais e interpessoais, e isso vai fazendo total diferença para aquilo que a gente acredita e busca. O excesso de pessoas na sua vida, você acha que te paralisou ou você acha que te fez te jogar lá na frente? Muitas coisas me fez paralisar, mas também muita coisa veio para beneficiar. Então, acabou que a conexão, né, igual você falou, conexão de energia, conexão de lugares, conexão de entender que por que não aquilo ali não é o seu lugar? É seu lugar, sim. Você que tem que fazer aquele ali ser seu lugar. Então, foi outra coisa que eu aprendi também, que tem espaço para todo mundo, né? Para Uhum. todo mundo. Então, muita coisa. É por isso que eu falo, gente, eu tô aprendendo tudo, eu sou um jovem aprendiz, porque ao mesmo tempo que eu tô ensinando, eu tô aprendendo. E aprendo com muita gente mesmo. E isso para mim é bom. Eu não vejo como uma coisa ruim, porque qualquer pessoa que eu conheço, eu observo tudo. Tudo, tudo, tudo. Eu acho que até pode ser um defeito, ou até para alguns, mas para mim não é defeito. Eu sou muito observadora. Qualquer lugar que eu vou, eu fico observando. Eu até, por isso que eu falo, eu aprendo com as pessoas, porque eu observo. Porque eu observo. E eu acho que uma das coisas assim, mais sábias também é observar. Porque eu falava muito nada com nada, né? Aí já era taxada de doida.
Doida, doida, doida. Isso daí fala para as paredes, né? Então, para me saber falar as coisas com propriedade, eu aprendi a observar. Como que eu Uhum. vou chegar naquela pessoa ali, a tal da lábia, né? A tal da lábia. Como que eu vou chegar naquele fulaninho ali se eu não sei nem o que ele tá falando, né? Ou então para não ser invasiva, não respeitar o espaço do outro. Então, muita coisa eu tive que aprender. Não foi só estudando, não foi só fazendo os cursos gratuitos, que eu sempre falo que eu faço curso gratuito, né? Eu adoro falar isso. Porque eu acho que, assim, quando não é pago, a gente se esforça mais, né? Porque ou você estuda ou você estuda. Não tem outro jeito. Por isso que eu falo que se você se matriculou ali é porque você está querendo. Agora, Uhum. quando é pago, aí você fala, ah, não, tô pagando, né? Que se lá. Mas tem gente que é o Né? contrário também, né? Tem gente que Não, é o mas tem gente contrário. que não valoriza o dinheiro. O dinheiro, né? Às vezes não é seu dinheiro, você valoriza quando é do seu bolso. Quando é do bolso do seu É. pai, da tua mãe, tu não valoriza. Vai falar, ah, vou estudar porque meu pai quer. Tá entendendo? A maioria E das nisso vezes, aí a quem gente paga vê, é os pais, e aí nisso a gente vê dependendo o da excesso idade. de cuidado também, né? O excesso de cuidado que os pais têm com os filhos e os filhos não têm esse Não agradecimento com os valoriza. pais de olhar e falar, olha, meu pai está se esforçando para pagar isso, isso e isso, eu preciso, pelo menos, me esforçar para chegar onde eu quero, ou pelo menos onde eles sonham. Até, assim, eu acho que a gente tem que viver muito sobre aquilo que a gente quer, sobre aquilo que a gente se propõe a querer e fazer. Então, por exemplo, se eu tenho um sonho de viajar ao mundo, eu preciso trabalhar e me esforçar para conseguir viajar ao mundo. Muita gente liga excessos a dinheiro, liga muitas coisas que sonhos ao dinheiro. O dinheiro, ele é muito importante. E todo mundo sabe disso, que o dinheiro é muito É o importante. enriquecer Só que o material, né? excesso... Oi? Enriquecer materialmente. É enriquecer materialmente. E o que acontece muitas das vezes é que a gente precisa entender o nosso propósito. Qual é o propósito que você tem, onde você quer chegar e o que, que você vai fazer para chegar onde você quer chegar. E o excesso de tudo que não faz parte do seu propósito faz com que você desanime no meio do caminho. Como a Sim. falta também de muita coisa faz com que você desanime no meio do caminho. Então, assim, o importante é viver um equilíbrio. É viver olhando para os dois lados, tanto para o lado que vai dar errado, como para o lado que vai dar certo. Então, assim, a gente não pode viver num mundo habitolado. Por exemplo, eu quero viajar ao mundo, mas eu não tenho R$ 2 guardado na carteira. Então, você é um impedimento? Não. Para mim, eu não acho que seja um impedimento. Agora, o que, que você vai fazer para você conseguir alcançar aquilo que você quer? O que, que você vai fazer a partir de hoje para conseguir juntar o dinheiro para poder viajar ao mundo, por exemplo? Então, eu acredito que quando você passa por coisas ruins, você começa a entender as coisas boas que vão acontecer na sua vida. Porque quando você só tem excessos de coisas boas, as coisas ruins, quando chegam, você se destrói. Você se acaba Sim. com as coisas ruins. Então, o equilíbrio, ele faz diferença, né? O equilíbrio, ele faz você enxergar muito além. E o excesso de coisas e pessoas, de pensamentos que não te façam chegar no seu propósito, vai fazer com que você trave em alguma hora. E aí, na sua vida, você já travou, e pode contar pra gente aqui um caso que você travou por medo do que as pessoas iam achar, por medo do que as pessoas iriam falar de você, ou simplesmente porque as pessoas foram maldosas e fizeram você travar mesmo ali em alguma área que você precisou. Eu travei em questão do meu canal, né? Da melhor forma possível. E o Bia to Makes, não vou mentir, né? Porque foi onde tudo começou, foi o Bia to Makes. A loja de maquiagens e cosméticos. O seu Eu passei muito. canal é sobre o quê? É um projeto em formato podcast, onde eu coloco as pessoas que querem mostrar o seu melhor ali na página.
Então é como E se eu por que que você estivesse dando trabalhou? oportunidade para outras pessoas estarem ali, mostrando o seu trabalho, dependente do que ela Sim, faz. Mas sendo o melhor dela, então ela vai estar lá na minha página. Aí entendi. tem, tem valores e tem coisas que eu não, às vezes não boto valor. Depende muito da pessoa se realmente, igual você falou, o esforço, né? Se eu vejo que aquela pessoa realmente ali tá demonstrando que quer estar ali, entendeu? Então tem muita coisa assim que eu não cobrava no começo, Uhum. né? Eu não valorizava o meu próprio negócio, né? Porque ali se tornou um negócio, né? Ninguém, hoje em dia até para dar um oi na internet você tem que pagar, porque agora tem o selo, né? É o verificados da vida. Um dia, se Deus quiser, eu chego no verificado. Se for para ser, vai ser. Aí tem eu não valorizava, eu mesmo não, a pessoa fala assim, Bia, você é tão foda, vou usar a palavra aqui, desculpa. Mas, Bia, você é tão fodástica, mas você tem que se ver assim, mulher. Aí eu, ai, gente, para, que eu não sou tão top assim, não. Eu mesmo me botava pra baixo, tá vendo? Aí como é que as coisas iam pra frente? Não ia. Por isso que esse meu pra cima realmente é pra cima, né? A Deus mesmo, porque se não fosse a minha fé, se não fosse o meu acreditar, se não fosse as pessoas ali que gostam de mim, ou até às vezes a pessoa talvez, tem muita gente aqui na internet que me segue, nunca nem ouviu falar de mim assim pessoalmente, mas só de eu postar as coisas já me acha top, né? Acredita ali no que eu tô falando, inspiração, admiração do meu trabalho, do que eu faço, porque eu já tive muitas pessoas fazendo até carta falando que às vezes depende do meu bom dia, do meu aparecer, dando oi, para o dia ficar bom. Quando eu comecei a entender que eu era inspiração para outras pessoas, aí eu comecei a dar mais, falei, agora está fazendo sentido. Porque eu achava que eu estava falando para mim mesma aqui para Uhum. nada, né? À toa, aleatoriamente. Então, Mas aí muita vem uma coisa que responsabilidade muito grande é meu também, né? nome ali, né? É a mesma coisa de eu falar assim, gente, come cocô que vai dar certo. A pessoa vai acabar se matando por minha causa, gente. Eu não quero isso, não. Tá entendendo? É como se eu estivesse dando um veneno pra pessoa ali, o tal do gatilho e tudo mais. Eu não quero isso na minha página. Eu não quero isso pras pessoas. O mal, né? Porque Uhum. isso é inspirar reverso. Eu não quero o reverso. E aí você falou agora sobre a sua crença, a sua fé. Você é uma pessoa que tem uma religião ou não? Ou você é uma pessoa que... Eu sou a minha igreja, tá entendendo? Eu já fui de muitas religiões, muitas, não vou mentir. Já fui missionária, já fui catequista, já fui testemunho de Jeová, tudo que você imaginar já fui. Só que sempre pro lado de Jesus, né? Uhum. Vamos pensar assim, sempre pro lado positivo e bom, né? Nunca fiquei fixa muito tempo na igreja, porque eu sei que eu sou muito do mundo, né? Uhum. Vou falar assim, igual no seu jeito que você fala, do mundo, né? Porque tu é evangélico, né? Aí meu pai Eu fala que sou, eu sou cristã, porque eu acredito em Cristo e no que é certo e errado. Meu pai fala que eu sou cristã. Mas eu eu sou de sempre falo que eu Jesus, sou gente, é cristão isso. Eu sou de também. Jesus, eu sou a minha própria igreja. Eu sempre falo que eu sou cristão também. Eu acho o seguinte, a religião, ela é boa, mas também é ruim. Eu prefiro seguir os princípios de Deus. Os princípios em que eu entendo que aquilo que Deus ele quer para mim e eu prefiro seguir isso. Eu vou para a igreja, né, que é a igreja evangélica, já fui católico também, só que eu não gostava de ir à missa. E me identifiquei muito mais com a evangélica. E eu gosto de ir, eu gosto de participar, eu gosto de estar em comunhão. Faz uma grande diferença na minha vida isso, mas eu também sou uma pessoa que eu gosto de ser livre, de certa forma, entende? Porque a religião, ela prende muito as pessoas. A religião, ela prende muito as pessoas em um mundo focado naquilo. E aquilo, às vezes, não é o que eu acredito. E aí acaba que a gente vai se distanciando um pouco de Deus por conta da religião.
A gente vai distanciando um pouco de Deus por conta do que as pessoas elas falam a seu respeito. E então, assim, tem muita coisa que eu não concordo com a religiosidade, com a religião, mas eu acredito em Deus e acredito que a gente pode tudo nele. Teve algum momento na sua vida que Deus realmente fez a diferença, assim, que você olha e fala assim, olha, eu lembro disso aqui, que se não fosse Deus na minha vida, talvez eu não estivesse nem aqui hoje. Ah, já teve vários episódios. Vários. E a gente tá, olha, a gente não tem nada para fazer hoje. É, 2 vagabundos. Pode Né? falar. Porque o povo acha que a gente é desocupado, né? Assim, não os que estão aqui na live, senão eles não estariam aqui querendo escutar o que a gente tem para dizer. Mas, assim, eu tenho um certo tipo de problemas de saúde, né? Não vou dizer que eu tenho, porque eu não me apossei dele, não, né? Não é meu, não me pertence. Mas eu tenho que saber lidar com essa doença que, né, eu descobri que eu tenho, porque é como se fosse uma diabetes. Se eu não tratar, eu vou morrer. Porque a saúde mental mata, tá, gente? Por favor, acabei de Mental conhecer na época. Não morre ainda não, né, amigo? Eu tenho, por exemplo, eu tenho transtorno de humor bipolar. Se eu não tomar meus medicamentos, igual minhas irmãs, minha mãe fica pegando no meu pé, você tem que tomar. Não vai pirar de vez, vai surtar. Aí que se eu surtar, como é que eu vou fazer os babados aqui pro pessoal, gente? Não dá. Aí eu vou voltar a ficar falando lá pras paredes de novo, nada com nada. Né? Informação reversa. Então, eu tenho um problema psiquiátrico, eu tenho uma certa limitação. Porque, é igual você falou, eu tenho muita coisa em excesso. E aí a gente pira, entendeu? A gente pira aqui, ó. Mas eu não posso pirar aqui. Quando eu for transmitir a informação do outro lado. Porque as pessoas não têm nada a ver com o meu problema pessoal. Oi? Você também tem uma persona? Porque assim, a minha tia é minha persona, eu mesmo. Não, porque assim, o Eric Maebert que vem na internet não é o mesmo Eric Maebert que tá em casa, não. Sabe por quê? Mas ninguém porque, é, assim, velho. Eu posso estar desfalecido por dentro. Eu vou entrar com as histórias. O olho pegando fogo. Pessoas, não sei o que, não sei o que, não sei o que. É isso aí, é isso aí. Mas assim, não a porque eu quero aqui, ó, você pessoas, pensando, né? Você pensando em 1000 coisas ao mesmo tempo. Ó, eu tô conversando aqui contigo, mas eu já sei um monte de coisa que eu tenho pra fazer, gente. Você não tá entendendo. Não, assim, não é mentindo para as pessoas que nos assistem, não é isso. Mas é numa questão que o mundo ele é tão ruim, o mundo ele aqui acaba é um radar, tanto com as pessoas, que a gente vir todas as vezes para a internet para falar, é porque eu tô passando mal. É porque tem um problema na minha família. É porque tem isso. Eu tinha muito aquilo. Isso. Aí as pessoas diziam só o quê? Que eu era vitimista o tempo todo. Quer ser a coitadinha. Ela quer falar. Às vezes isso não é inspirar. Isso não é inspirar. É você se passar por uma coisa. Porque de tristeza, eu tenho umas coisas que eu falo, que eu falava, né, no caso. Acho que tem nos meus destaques. Teve muita coisa que eu apaguei porque eu falei assim, gente, isso aqui nem faz mais sentido, que louco. Tá vendo? Eu fui percebendo as situações que, tipo, não tinha mais nada a ver de estar ali. E não era por vergonha, não era por vergonha em si. Mas era por coisas assim que, tipo, se a pessoa vê isso aqui que eu tô falando, vai ficar doida igual eu, gente. Eu não quero isso. É a responsabilidade que você tem pelo que você fala. Então, assim, quando eu venho aqui na internet, se eu estiver ruim, eu não venho na internet. Então, se eu não estiver bem, provavelmente eu não vou gravar nada. A não ser que seja algo que eu precise falar com as pessoas, que eu precise comunicar. Aí eu vou bem e falo do jeito que eu tiver mesmo. Mas é muito engraçado como a gente cria essa capa na gente mesmo por conta das pessoas que estão nos assistindo. Porque eu, pelo menos, eu vejo cada seguidor meu como uma responsabilidade minha, como você acabou de dizer ainda agora. Uma pessoa ela pode se matar por algo que eu fale aqui. Então, assim, isso é muito sério. Sim. Aí você pode falar, olha, mas não foi eu que fui lá e, sei lá, tem uma faca nela. Mas o que a gente fala gera muita coisa.
Ao mesmo jeito que a gente vê informação de outras páginas, a gente absorve. Absorve, que é o caso das fake news, por exemplo. Quantas coisas você vai ouvindo em excesso, porque a informação está na palma da sua mão, você vai ouvindo em excesso, vai lendo em excesso, não sabe se é verdade ou se é mentira, não sabe se aquilo aconteceu ou não aconteceu, e só vai jogando. Que é o caso, por exemplo, tá da GK, que aconteceu agora. A GK, por exemplo, eu não sei se você acompanhou, mas a GK, ela foi em alguns programas, aí começou as pessoas a jogar muito hate, falar muito mal. Só que por trás de tudo aquilo tem uma pessoa, tem um sentimento, tem um coração. Que ela muitas das de baixo vezes, também, né? Então, assim, todo mundo que acompanha mesmo sabe. Um hate das pessoas ficarem falando, porque a GK não é engraçada, porque a GK é isso, porque a GK é aquilo. Beleza. É outra forçada. Talvez uma ou outra. Talvez uma outra pessoa. Beleza. Agora imagina o excesso de pessoas falando sobre a mesma coisa, falando mal de você o tempo todo, jogando ali um monte de coisas de coisas que às vezes essas pessoas nem te acompanham no dia a dia, e essas pessoas estão falando de você. O que esse excesso é como se fosse a Torre de Babel, muita gente falando várias línguas do mesmo assunto. Não, o que esse excesso não causa no psicológico de uma pessoa? Então imagina, por conta de algo que eu falo, pode acionar um gatilho ali naquela pessoa que vai levar ela à morte. Então, assim, quando a gente vem aqui para a internet e vem falar com as pessoas, a gente vem sempre entender e entendendo que essas pessoas, elas são pessoas que de certa forma, a gente tem uma responsabilidade sobre elas. E que a gente tem para hoje. Então, quando nós viemos aqui na internet, vai no story, faz um vídeo, grava. É igual, por exemplo, quando eu estava no meu processo de emagrecimento, que eu publicava os minha estética, né? Que eu fazia muita estética. Vou voltar agora, porque tem muitas festas esse ano e eu preciso ficar esbelta. Mas eu ficava publicando muita estética. Eu tinha uma responsabilidade sobre isso. Quantas pessoas me mandavam, por exemplo, qual foi a dieta que você fez que você emagreceu tantos quilos assim, assado? Aí eu mandava para ela assim, olha, a minha dieta não é a mesma da sua dieta. O meu corpo não é o mesmo que o seu corpo, então procure um profissional. Porque até nisso, a gente pode passar a nossa dieta para essas pessoas e a gente não é profissional para isso, e essas pessoas virem a adoecer, e aí a culpa é de quem? Nossa, porque a gente deu aquela dieta que não era dela. Então, o excesso disso tudo faz com que a nossa responsabilidade como digital influencer, ela cresça muito mais do que só quem está assistindo. Às vezes, essas pessoas que jogam hate o tempo todo, elas não veem a responsabilidade que elas têm na internet. A gente vê. E talvez por isso que a gente se sobrecarrega. E o excesso disso tudo faz com que a gente paralise certas coisas nas nossas vidas, né? Isso que você está falando, Eric, se chama transtorno de comunicação. Transtorno de comunicação. Porque são coisas que fazem a pessoa ter distúrbios, né? Voltando aqui. Se chama transtorno de comunicação. Por quê? Porque pode causar distúrbios na pessoa. Tanto positivo quanto negativo. Por exemplo, é a mesma coisa falar assim, olha, compre isso aqui, que ele é bom de passar no teu cabelo. No meu cabelo deu super certo, gente. Ele é top, você vai lá, compra. Você vai arrasar, vai ficar com uns cachinhos igual o meu aqui, ó. Aí a pessoa vai lá e compra o babado do produto. Porque a Bia Tzu, né, foi lá e deu essa informação de que o babado é top. Aí a pessoa vai lá e passa o produto na cabeça. Faz o passo a passo, as instruções. O cabelo cai. É isso aí, o cabelo cai, fica ferida na cabeça e a pessoa corre pro hospital. Não, eu fui lá porque a influencer tal falou que o cabelo ia ficar top. A responsabilidade vai pra quem? Quem é que vai vir me atacar? Os outros seguidores que viu ela postando que eu indiquei aquilo ali. Aí começa o quê? A cair meus seguidores, né? E aí vem o excesso daquilo que você não queria.
O excesso daquelas, por exemplo, vai cair nos seus seguidores, você vai falando, caraca, as pessoas estão me odiando, me odiando, me odiando. E aí o excesso, Por causa na do creme, verdade, por exemplo. o excesso, ele tá dentro, eu acredito que o excesso psicológico, o excesso mental, o excesso psicológico, ele tem muito a contribuir para aquilo que a gente entende. Por exemplo, a gente vai começando a entender que esses processos dentro da nossa cabeça, ele vai fazendo com que a gente paralise em certos pontos da nossa vida e vai fazendo com que a gente entenda que a gente é aquilo. Então as pessoas começam a te desprezar, começam a te humilhar, começam a fazer com que você seja uma pessoa que tudo o contrário do que você é. Você começa a entender aquilo, internaliza dentro de você, você acaba se excedendo nos seus pensamentos ruins. Porque se você se excedesse dos pensamentos bons, talvez você conseguisse se lançar lá na frente. Mas como você começa a se exceder dos pensamentos ruins, você acaba a ter pensamentos totalmente contrários daquilo que você precisa, sabe? E eu acho que aí é onde está o ponto importante, eu acho que dessa live. Esse excesso de pensamentos, excessos de coisas que a gente olha para dentro da gente internamente, como você falou. Você começou a se enxergar primeiro, para depois você começar a ver que a sua presença é importante. Você é uma pessoa importante. Então, esse autocuidado, esse autoconhecimento, essa autovaloração, valorização e essa autovaloração de quem é você, faz com que você se veja de uma maneira totalmente diferente. E então, o ponto principal que eu acho que essa live é importante a gente frisar é muito esse excesso de pensamentos. O excesso de pensamentos faz você viver, mas ele também faz você morrer, né? Faz você ficar doente. Faz você ficar Isso é fato. doente. Muitas vezes eu fiquei doente. Eu não comia, porque eu não tinha mais horário para comer, eu estava comendo na internet, digamos assim. Entendeu? Eu achava que eu tinha essa necessidade de ficar 24 horas online. Uhum. Eu não me organizava para nada. Meu quarto começou a ficar um chiqueiro, digamos assim. Escutei muito sapo da minha mãe, porque eu só queria comer a internet. E minha mãe, você vai ficar doente, você tá ficando catavélica, porque minha mãe falou assim, né? Quando você tá magra demais, tá com um aspecto de olho fundo e tudo mais. Você vai ficar doente, você vai ficar catavélica, você não tá cuidando de você. Aí eu quero ver como é que você vai estar na internet se você tá querendo ficar doente. Então, eu aprendi... Internet, né? Se morrer, eu não sei nem se vão informar que eu morri na internet. Pra tu ter ideia. Tem que ter assessoria. Misericórdia. Metrópolis, Bia Tchu morreu. Nossa, mas é isso, né? Eu acho que esse é o ponto da nossa live de hoje. Esse excesso de você... Esses excessos que a gente muitas vezes tem na nossa vida. O excesso de olhar para as coisas e entender que elas são demais para a gente. As coisas são muito demais. E o importante que as pessoas precisam entender nessa live aqui de hoje é entender que tudo que é demais faz mal. Tudo que é demais não nos ergue. Não é glória, né? Demais, tudo que é excesso não vem glória, não, gente. Não vem. Então, assim, é muito importante as pessoas entenderem que o excesso de informação, o excesso de pensamentos, qualquer excesso, ele não faz bem para a saúde, ele não faz bem para o ser humano. Não vai te enriquecer em nada, nem para comprar tua Ferrari, não vai. Se você quer uma Ferrari, não pense só em material, não, gente. Pense no imaterial também, que o imaterial é muito razão, junção de sentimento. Tem que saber trabalhar com os dois. Tem. Não, e você entender que você é autossuficiente, você é importante onde você se propôs a estar, você é importante naquilo que você... Pode continuar. É que eu ia falar que uma palavra que eu percebi que você falou muito o tempo todo, quando nesse tal do seu caderno dos sonhos, é a autorresponsabilidade. Que significa o quê? O cuidado consigo, gente. O amor próprio. O amor próprio não é só você se amar. Por exemplo, você, Eric, você é casado. Se você pensasse
5 anos atrás, não sei quanto tempo que você casou, você é casado ou você casou. Você não conhecia essa jovem aí que você tá com ela, por exemplo. Não. Você ia pensar atualmente, se você ia pensar muito bem se ia estar casado ou não, sabe por quê? Porque casamento, gente, não é tipo, eu dependo daquela pessoa para ser feliz. É igual você falou no começo da live. É 1 mais 1, ou 1 vezes Uhum. 1. Porque tem que ser uma coisa que, ó, seja um só, né? Não é aquela coisa assim, eu dependo dela para ser feliz, ela depende de mim para ser feliz. Não, gente, vão se amar, pelo amor de Deus. Porque se tu não se ama, quem é que vai amar tu? Já começa Não, por aí. inclusive, Como é que a a gente jovem de vai. milhões ia olhar pra tu se ela não visse nada em você? Se você não tivesse Inclusive, essa sua nós vamos essência que ter uma você diz live. ter, que você é metido, você se ama, né? Você já falou que você se ama. Talvez seja por Eu isso sou que você mesmo. seja solteiro. Mas Porque nós eu vamos me ter amo uma live demais pra aqui. poder botar alguém na minha vida. Eu tenho que ser muito responsável. Porque você vai lidar com outra vida. E essa vida tem que somar na sua pra vocês transbordarem. E o transbordar é o excesso, né? Daqui a pouco a Nós jaca tava na vamos ter cabeça assim, ó, uma, explode. nós vamos ter uma live que nós vamos falar justamente sobre essas felicidades, sobre o que é ser feliz, do o que é essa felicidade que as pessoas tanto procuram, como você Em acabou de busca falar. da Eu, felicidade. Eu já li eu um não livro posso, assim. eu não posso encontrar no outro a minha felicidade. Eu preciso ser feliz e gostar do outro do jeito que ele é, se eu decidir estar com esse outro. Então, essa felicidade, de onde vem, né? Nós vamos ter uma live sobre isso também. Mas essa questão que você falou, né, que você pontuou da autorresponsabilidade, eu acredito muito nisso. E é por isso que eu vou trazer, e você vai sempre me ver falando sobre autorresponsabilidade. Eu não posso colocar as minhas decisões, as minhas A escolhas culpa, nas as coisas costas nos dos outros. outros. Os outros não têm nada a ver com as minhas escolhas. Você é livre para fazer o que você quiser. Então, assim, eu E nunca se der errado, a acreditei culpa é tua, jovem, que fez eu aquilo ali nunca acreditei errado. nessas frases e nessas palavras que as pessoas dizem o seguinte: sabe por que ele se drogou? Influência dos amigos. Maria vai com Porque as os outras. amigos influenciou ir para o mundo do crime. Porque os amigos influenciou a tomar isso e aquilo. Não, você tomou porque você quis. Você tem uma A não ser que alguém botou uma arma na tua autorresponsabilidade. cabeça. Você Aí tem já uma muda um pouco. autorresponsabilidade de entender que aquilo foi você que quis fazer. E aí a gente quer jogar a responsabilidade para o outro. É E aí mais nós vamos fácil. ter uma live também sobre autorresponsabilidade. Por quê? Porque a gente começa a entender que a responsabilidade é minha. A responsabilidade é sua. Suas escolhas é responsabilidade sua. Se você decidiu ser a Bia Tchu da internet e deu certo, ótimo, escolha sua. Mas se deu errado, escolha sua também. Então, quando a gente entende que a responsabilidade é nossa, daquilo que a gente decidiu para a nossa vida, a gente começa a ver o mundo de maneiras diferentes. Porque a gente para de culpar o outro para a gente se culpar naquilo que a gente errou ou naquilo que a gente acertou. E se a gente errou, o que a gente pode fazer para mudar? E isso é primordial. Eu sempre bato na tecla do você. O que você vai fazer a partir de agora? Então, assim, você errou. A Bia, sei lá, descobriu que a Bia estava falando mal de É mim, não sei admitir e o quê. assumir os Errou. erros e Ótimo, acertos. a Bia errou. Mas hoje, o que ela vai fazer a partir de hoje? Olha, Eric, falei de você mesmo, falei isso, falei aquilo. A partir de hoje, eu Ter não coragem falo de mais. aguentar as consequências, Então, exatamente. assim, a partir de hoje eu não vou falar mais, a partir de hoje me desculpa, foi num momento de deslize meu, talvez assim. Você se retratar faz bem. O outro aceitar É o é do outro. reconhecimento. Uhum. É do outro. Agora você também não pode obrigar, dependendo do que você fez, o outro a aceitar o que você está pedindo de desculpas, né? Tem desculpas que é como um vaso, né? Se ele quebrou, você vai colar ele e não vai ficar Até 100%. Então, reconstituir de assim, novo é difícil. você tem que entender que o que você fez talvez foi mal para alguém. Talvez não seja nem Mas, irreparável, né? É irreparável. Tem coisa que nem conserta mais. É como se fosse um cristal. É justamente, muito então, difícil de assim, juntar. você reconhecer já é um bom passo. Agora, como o outro vai aceitar isso, como que chegou isso no outro, também é um outro passo que o outro precisa se internalizar. E se ele achar que deve perdoar, perdoa, né? Mas se ele não achar também, vai ter o tempo É o dele de direito perdão. dele também. Tá no Sim. direito dele. Então, quando a gente entende que a nossa responsabilidade
sobre o que a gente fala, sobre o que a gente faz, a gente começa a se policiar muito nas coisas que a gente diz por aí, no que a gente pensa e fala e joga para as pessoas, né? Bia, Por exemplo, eu sou sincera demais, né? E tem coisa que eu tenho que me policiar, que eu sei que senão eu vou perder meus seguidores. Ai, gente. Não, gente, mas é sério. De 2020, no orgânico, lidar com as mesmas pessoas que te seguem desde o início, tem que ser top no que você faz, viu? Eu acho que eu sou top. Quando eu começando a enxergar que eu sou top, porque as pessoas estão aqui até hoje, ó. Que bênção. Não, que bom. Eu sei Bia, cada pessoa que me segue, Eric. Eu acho que o meu diferencial é isso. Eu sei cada pessoa que me segue, eu acho que o meu diferencial é isso. Não, faz bem. Tá certo. Saber lidar com Bia. o seu público. E agora outra coisa, vamos falar aqui rapidinho do seu curso de inglês. Eu quero falar Happy Birthday to You Perfect. Entendeu? Então é uma coisa que eu já botei no meu caderninho, né, no livro. Né, quando eu tiver o tal do glamour, a oportunidade, eu vou fazer sim. E vai ser como se fosse uma meta, né? Porque, por exemplo, se a pessoa colocar um ano e falar assim, eu vou aprender inglês em um ano, se ela tiver determinação, foco e força de vontade e o tal do dinheiro, ela não precisa ter o dinheiro. Por exemplo, eu não tenho dinheiro agora para fazer teu curso, mas eu vou buscar meios para obter, entendeu? Quando eu aprendi a falar inglês, eu já tenho uma noção, já facilita. Ó. Eu assistia vídeo no YouTube. Porque o tal do Duolingo, meu amor, ajuda tanto. Aquele app de inglês. Curso pago, e aí, quando eu fui fazer meu curso de inglês, ele foi de graça. Mas antes disso, eu assistia no YouTube o inglês. Quando você quer, você alcança. O problema é quando você não quer andar com os mesmos sapatos que o outro andou. Então, assim, todo mundo vê o glamour, vê o bilíngue, vê o professor top, né? Só que ninguém quer calçar os meus sapatos e trilhar. Ninguém vê os esforços, os bastidores. É bem então, assim, mesmo. É justamente isso. Então você começa a olhar para você, para o seu caderno dos sonhos, e entender que aquilo ali depende só de você. Você vai fazer acontecer. Você vai fazer com que você alcance aquilo que você quer. E ninguém pode fazer por você. Os sonhos são seus. É a questão da autorresponsabilidade. Os sonhos são seus. Quem tem que correr atrás dele é você. É por isso que eu tô falando. No momento eu não tenho dinheiro, mas eu vou buscar meios para eu ter o dinheiro para fazer o curso de milhões. Tá vendo aí? Vai dar certo. Vai dar certo. Vou começar a orar de agora. Eu já tenho um ponto positivo. Eu sempre penso positivo, que sempre vai dar certo, né? Claro. Eu não penso mais negar, eu não penso assim, não vai dar certo, vou desistir, vou morrer, porque eu não vou fazer o curso dele. Não, gente. Um dia vai acontecer. Mas se fosse você, andava logo, porque tô ficando não, caro. Até eu... Ai, gente, eu adoro esse eu tô ficando valorizado. Se fosse você, corria. Olha eu correndo, viu, Eric? Daqui a pouco a gente vai estar assim, ó, um dando aula pro outro de novo. Muito bem. Já pensou, tu falando em inglês e eu falando em árabe. Aí eu vou ter que te ensinar árabe e a gente faz uma permuta. Olha que lindo. Eu quero aprender mais 8 línguas diferentes. Eu falo inglês, francês e espanhol. Muito bem. Eu falo e fluente. E agora eu quero aprender mais 8 línguas. É muita coisa. O único espanhol que eu sei falar é RBD. Só. Mas hoje eu já tô mais assim... Eu já tô mais tranquilo com as coisas. Antes eu fazia muita coisa ao mesmo tempo. Hoje eu não faço mais. Não tô ficando mais doido desse jeito, né? Não, às vezes eu ficava assim, ó, pra tu ter ideia. Era o computador ligado, aí uma música ligada, o vídeo ligado numa live de outra pessoa, aí outra coisa ligada, outro computador, outro celular respondendo o povo. Ó a loucura. Mal demais. Ué, sério. Bia, eu queria te agradecer por você ter vindo aqui compartilhar um pouco da sua vida com a gente, comigo. Vamos finalizar com a oração, então? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe os seus projetos, os seus sonhos. Amém. A gente está aqui brincando sobre aula de inglês, mas eu acredito que os seus sonhos eles são muito maiores do que só a aula de inglês. Não, mas eu preciso aprender a aula...
eu preciso aprender aula de inglês para os sonhos fazer valer a pena, né? Pra Porque daqui você a pouco eu começar tô a na. ganhar em Eu dólar, tô, né? porque em euro, de repente, porque agora eu tô nesse mundo de moda, né? De modelo. Uhum. Até para poder falar com os empreendedores também, né? Sobre empreendimento, outros empreendedores, eu tenho que saber as línguas deles, né? Porque vai que algum americano vem falar comigo, eu não sei nem falar oi. Já Mas que começa Deus por aí, ele, né? Se mas que comunicar. Deus É sempre importante saber ele, algo novo. mas que Deus abençoe os seus sonhos, os seus projetos, que você cresça ainda mais assim. Eu amei te conhecer desde o do dia que a gente se viu a primeira vez, né? No Sim. CIBSB. Eu já Amei te te conhecer, perturbava um amei pouquinho conhecer antes, muita né? gente. Hã? Antes de te ver. Eu já te perturbava um pouco antes de te ver Pois é, quase pessoalmente. eu desisti de te conhecer lá, mas assim, tá bom, né? Não, Já assim, deu, né? Tá bom, chega. não, tô brincando. Mas que Deus ele abençoe sua vida, abençoe os seus projetos, os seus Obrigada. sonhos, as suas escolhas, que ele esteja sempre à frente de todos os seus planos, que que você possa reconhecer isso também da parte dele, que você possa reconhecer as coisas boas que Deus fez e faz por você na sua vida, Sempre, que sempre. você tenha sonhos grandes e planos grandes, porque eu tenho certeza que Deus ele tem todo o poder para fazer você alcançar. Eu acredito que já é muito forte da sua parte vir aqui e compartilhar um pouco dos seus excessos, compartilhar um pouco da sua vida, dos seus traumas, das suas vivências, da sua vida. Então, assim, para mim é um privilégio poder conversar com você. Espero que tenhamos outras Obrigada. oportunidades em outros temas, em outros dias, em outros horários. Mas você sabe que eu tô Não aqui faz para eu quando você chorar, quiser não, mandar jovem. mensagem. Eu tô aqui para quando você quiser mandar mensagem no direct, a gente conversa, a gente ri, a gente Porque brinca. tu é meu Porque na fã, né? A gente verdade, já sabe disso, que tu é meu fã. É é, né? recíproco. Porque na verdade é um ajudando o outro, né? Um ajudando o Sim, outro. Eu acredito que, como você falou também no início dessa live, quando a gente caminha de mãos dadas, a gente consegue formar um elo muito maior do que a gente querer afastar as pessoas da gente e acabar jogando essas pessoas em precipício. É muito melhor a gente segurar na mão das pessoas e falar, estou contigo. Claro que não é fácil, porque o ego, ele é inflamado. O ego das pessoas é inflamado, o principalmente no orgulho, mundo da nossa, internet. teimosia, o Então, orgulho. assim, Lidar com pessoas, gente, é difícil, não é fácil. Porque eu mas também que sou Deus te ser abençoe, te humano, mas eu proteja. também E você quer é orar? difícil. Quero. Então vai. Quer que coloque no fundo? Coloque. Como preferir. Então, peraí. Obrigado a todo mundo que assistiu essa live, né, Bia? Vocês fazem a diferença também. Comecem a me seguir, sigam a Bia também. Obrigada. Ai, meu Deus, peraí. Antes de pular esse vídeo, deixa eu te fazer um alerta sobre a gestão da tua clínica de estética. Tucu, tucu, tucu. Essa aqui, ó. Essa aqui é a sua cara. Cuidado como você vai colocar para no direito autoral, jovem. Não derrubar a live. Pronto. Tá dando pra ouvir? Tá ótimo. Todos que Pode orar. acompanharam a live aqui, eu quero agradecer, viu, pela oportunidade também de ter escutado a gente. Quem ficou até o final, gratidão, viu? A gente não é perfeito, né, Eric? Mas a gente tenta sempre ser o melhor do que ontem, né? É o mínimo, né? Com a consciência de que as coisas sempre vão, né, vão dar certo. Então eu peço para vocês fecharem o olho, né? Colocar coisas boas na cabeça nesse momento e refletir o que você tem feito da sua vida que está sendo em excesso, que está te fazendo mal e que você não precisa mais daquilo ali para poder dar um passo. Às vezes você precisa só dar um stalk de play, né, na sua vida. Então, às vezes tem gente que não despertou ainda não, viu, Eric? Tem muita gente dormindo ainda, ó. Às vezes precisa desse play de acordar para sua vida, né? Não ficar enquanto você. Outra frase boa. Enquanto você está cuidando da vida dos outros, quem é que está cuidando da sua vida? Né? Eu falo isso para algumas pessoas às vezes. Ó, meu filho. Então, vamos fechar o olho, tá bom?
Então, fecha o olho agora, tá bom? Vamos, que eu vou fazer uma oração de verdade, assim, do que eu tô sentindo, tá? E eu quero desejar para todo mundo as coisas que eu vou dizer agora. Nosso querido e amado Pai Celestial, viemos te pedir essa noite, Senhor, que nada de mal nos aconteça, que o Senhor possa proteger a casa, os pensamentos, as intenções e a vida, né, das famílias e da pessoa que está ouvindo essa live também. De cada um, Senhor. Que o Senhor possa abençoar, que provere sempre, 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 sempre na vida de cada um. Tudo que ela tiver vontade de fazer. Claro que seja com intenções positivas, que realmente não vai fazer mal ao outro e nem para si. E que o excesso seja feito com sabedoria, que venha com sabedoria. E se você não tiver, aprenda, assim como eu estou aprendendo a cada dia. E que todas as pessoas possam fazer tudo o que tem vontade, mas que seja com amor, tanto próprio quanto com sentimentos bons. E eu te peço, confio e acredito que tudo vai dar certo, sempre da melhor forma possível, porque além de um bordão, é algo que eu realmente acredito. Que sempre as coisas serão da melhor forma possível, o seu melhor. Então, eu deixo essa oração, esse desejo, Senhor, em nome do seu querido amado Filho Jesus Cristo. Amém. 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 Obrigada. Obrigado, Bia. Obrigado, Obrigado galera. mais uma vez. Boa noite para todo mundo. Boa noite, Bia. Até a próxima, viu? Gratidão, valeu. Beijo, gente. Pra cima da melhor forma possível.